Milionário deixa a gaveta aberta de propósito para testar sua babá. Mas o que ela fez o chocou. Roberto Silveira observava atentamente as câmeras de segurança do seu escritório, esperando ver o que a nova babá faria quando entrasse para organizar o ambiente. Sua filha de 8 anos, Sofia, precisava de cuidados especiais após um acidente que a deixou com dificuldades de mobilidade, e ele já havia demitido 5 babás em 6 meses. A gaveta da escrivaninha estava propositalmente entreaberta, revelando maços de dinheiro que ele havia deixado à vista, como um teste decisivo para a honestidade da nova funcionária. Camila Santos, de 26 anos, entrou no escritório luxuoso, carregando seus produtos de limpeza. Vinha de uma família humilde do interior de Minas Gerais e havia se mudado para São Paulo há apenas 3 meses, depois de perder o emprego na cidade natal. A oportunidade de trabalhar na mansão dos Silveira era uma bênção que ela não podia desperdiçar. Quando notou a gaveta entreaberta, seu coração acelerou. Os maços de dinheiro estavam claramente visíveis, mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Por alguns segundos, olhou ao redor para verificar se estava sozinha. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto se aproximava da mesa. Roberto segurava a respiração, observando cada movimento dela através do monitor. Já havia flagrado outras funcionárias pegando dinheiro nessa mesma situação. Sua desconfiança em relação às pessoas havia crescido exponencialmente depois que a esposa o abandonou, levando metade de sua fortuna em um divórcio conturbado. Mas Camila fez algo inesperado. Com cuidado, fechou delicadamente a gaveta e pegou um papel da mesa. Escreveu algo rapidamente e deixou o bilhete sobre a escrivaninha. Depois disso, continuou sua limpeza normalmente, organizando os documentos espalhados pela mesa sem sequer olhar para o conteúdo deles. Roberto se levantou imediatamente da cadeira, intrigado. Desceu até o escritório e encontrou o bilhete. Senhor Roberto, sua gaveta estava aberta. Tomei a liberdade de fechá-la para sua segurança. Atenciosamente, Camila. A letra era simples, mas cuidadosa. Ele guardou o papel no bolso, sentindo uma estranha sensação de alívio misturada com surpresa. Há muito tempo, não encontrava alguém que demonstrasse tamanha honestidade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Roberto decidiu intensificar os testes. Deixou joias caras esquecidas pela casa, um relógio de ouro no banheiro, brincos de diamante na sala, uma pulseira de prata no quarto de Sofia, sempre observando pelas câmeras escondidas, esperando flagrar algum deslize. Camila encontrava cada item e cuidadosamente os levava para o escritório, onde os guardava em uma pequena caixa que ela mesma providenciou. Junto com cada joia, deixava um bilhete explicando onde havia encontrado o objeto. Relógio encontrado no banheiro da suíte principal, brincos encontrados no sofá da sala e assim por diante. Roberto estava impressionado, mas também confuso. Por que ela era tão diferente das outras? Começou a observá-la mais atentamente, não apenas em busca de desonestidade, mas tentando entender quem era aquela mulher. Camila mostrava um carinho especial por Sofia. A menina, que havia se tornado fechada e desconfiada depois do acidente e da partida da mãe, parecia responder positivamente aos cuidados da nova babá. Elas passavam horas conversando. Camila ajudava Sofia com a fisioterapia em casa e inventava brincadeiras adaptadas para suas limitações. Durante a segunda semana, algo mudou. Roberto notou que Camila chegava ao trabalho com olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado durante a noite. Ela mantinha o profissionalismo, mas havia uma tristeza profunda em seus gestos que ele não conseguia ignorar. Um dia, enquanto organizava uma pilha de documentos antigos no escritório, Camila derrubou uma pasta que estava mal colocada na estante. Papéis se espalharam pelo chão, incluindo algumas fotografias antigas que Roberto guardava ali há anos. Através da câmera, Roberto viu Camila se ajoelhar para recolher tudo. Quando pegou uma das fotos, ela parou completamente. Era uma imagem de uma menininha de aproximadamente 5 anos, usando um vestido azul com flores bordadas,
sorrindo para a câmera em frente a uma casa simples. Para surpresa de Roberto, Camila começou a chorar. Não era um choro discreto. Ela estava genuinamente emocionada, segurando a foto com as mãos trêmulas. Olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava vendo. E depois, beijou delicadamente a fotografia antes de guardá-la de volta na pasta. Roberto desceu correndo as escadas, mas quando chegou ao escritório, Camila já havia recomposto a pasta e estava terminando a limpeza normalmente. Ele fingiu que havia descido para pegar um documento, mas não conseguia tirar os olhos dela. "Camila", disse ele, tentando soar casual, "vi que você teve que organizar alguns papéis que caíram. Espero que não tenha sido muito trabalho." Ela o olhou com os olhos ainda levemente vermelhos. "Não foi problema algum, Sr. Roberto. Peço desculpas por ter derrubado a pasta. Já organizei tudo como estava." Você viu alguma coisa interessante entre os papéis?" perguntou ele, testando sua reação. Camila hesitou por um momento, mas depois respondeu com sinceridade. "Vi algumas fotos antigas. Uma menininha muito bonita. Deve ser algum parente seu." Roberto sentiu o coração acelerar. "Por que você chorou quando viu a foto?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela abaixou a cabeça, claramente constrangida por ter sido flagrada. A menina me lembrou de alguém muito importante para mim. Peço desculpas se foi inadequado." "Quem ela te lembrou?" insistiu Roberto, embora soubesse que estava ultrapassando os limites profissionais. Camila suspirou fundo. "Minha irmã mais nova. Ela não está mais comigo há muito tempo. A menina da foto usava um vestido muito parecido com um que eu fiz para ela quando éramos crianças." Roberto sentiu um nó na garganta. A foto era de sua filha mais velha, Beatriz, que havia partido com a mãe durante o divórcio 8 anos atrás. Ele havia procurado por elas durante anos, contratando investigadores particulares, mas nunca conseguiu localizá-las. A ex-esposa havia mudado de nome e desaparecido completamente. "Sua irmã, onde ela está agora?" perguntou ele, embora temesse a resposta. "Não sei", respondeu Camila com a voz embargada. "Quando eu tinha 17 anos, nossa mãe se casou novamente. O padrasto não me aceitava, então fui morar com nossa avó. Beatriz ficou com eles, mas depois de um tempo perdemos contato. A última vez que soube algo sobre ela foi há 5 anos, quando soube que nossa mãe havia falecido." Roberto sentiu o mundo girar. Beatriz. O nome da irmã de Camila era exatamente o mesmo da sua filha perdida. E ela havia mencionado que fez um vestido para a irmã. Ele se lembrava claramente de Beatriz contando que a irmã mais velha havia feito aquele vestido para ela. "Camila", disse ele, tentando manter a voz firme, "preciso te mostrar uma coisa." Ele foi até a pasta e retirou a foto que a havia feito chorar. "Esta é minha filha, Beatriz. Ela desapareceu da minha vida há 8 anos, quando minha ex-esposa a levou embora." "Você tem certeza de que sua irmã se chamava Beatriz?" Camila olhou para a foto novamente e depois para Roberto, com uma expressão de total incredulidade. "Senhor Roberto, esta não é sua filha. Esta é minha irmã, Beatriz Santos. Eu reconheço perfeitamente esta foto, porque fui eu quem tirou, no quintal da casa da nossa avó." Os dois ficaram em silêncio por longos minutos, processando a impossibilidade da situação. Roberto sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Camila estava pálida, segurando a foto com as mãos tremendo. "Isso é impossível", murmurou Roberto. "Minha filha se chama Beatriz Silveira. Ela tinha 5 anos quando partiu com a mãe." "Minha irmã se chama Beatriz Santos", respondeu Camila, com a voz quase inaudível. "Mas ela nunca mencionou ter um pai diferente do nosso. Nossa mãe sempre disse que nosso pai havia nos abandonado quando éramos pequenas." Roberto correu até o armário onde guardava documentos importantes e retirou uma caixa com pertences de Beatriz. Mostrou para Camila algumas roupas que havia guardado, incluindo outros vestidos similares ao da foto. "Reconhece alguma coisa?" perguntou ele, ansioso. Camila pegou um pequeno cobertor de bebê que estava na caixa. "Este cobertor
Eu fiz este cobertor para ela quando nasceu. Nossa avó me ensinou a fazer crochê e este foi meu primeiro trabalho. Veja, ela mostrou uma pequena marca no canto. Eu bordei minhas iniciais aqui, CS. Roberto olhou e lá estavam as iniciais, quase imperceptíveis depois de tantos anos. Sua mente estava tentando processar o que aquilo significava. Camila, disse ele, com a voz rouca de emoção, eu preciso te contar uma coisa. Quando me casei com sua mãe, Marlene, eu não sabia que ela já tinha uma filha. Ela me disse que você havia escolhido ficar com o pai biológico. Durante nosso casamento, adotei Beatriz legalmente. Ela se tornou Beatriz Silveira nos documentos, mas manteve o sobrenome Santos também. As pernas de Camila falharam e ela precisou se sentar na cadeira. Minha mãe me disse que você não queria me conhecer. Que você havia dito que só aceitaria casar com ela se eu não fizesse parte da vida de vocês. Isso é mentira, exclamou Roberto com raiva e tristeza. Eu implorei para que ela trouxesse você para morar conosco. Eu queria conhecer minha enteada, queria que vocês duas crescessem juntas. Mas ela sempre arranjava desculpas, dizia que você estava bem onde estava. Camila começou a chorar novamente, mas agora era um choro de raiva e confusão. Ela mentiu para mim durante todos esses anos, e mentiu para você também. Quando ela me deixou, continuou Roberto, levou Beatriz e desapareceu. Mudou de cidade, de nome, cortou todos os contatos. Eu procurei por vocês duas durante anos. Contratei investigadores, coloquei anúncios em jornais, percorri várias cidades do interior. Nunca parei de procurar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Eles passaram o resto da tarde conversando, comparando memórias e tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Camila contou sobre sua vida no interior, como havia trabalhado desde jovem para ajudar a avó e como sempre sentiu falta da irmã mais nova. Roberto falou sobre os anos de busca, sobre como havia se tornado amargo e desconfiado depois de perder as duas pessoas que mais amava. Ele contou sobre Sofia, que havia nascido de um relacionamento posterior que também não deu certo, e como o acidente da menina havia acontecido justamente quando ele estava planejando recomeçar a busca por Beatriz. Camila, disse Roberto, quando o sol já estava se pondo, eu sei que isso tudo é muito confuso e doloroso, mas eu preciso perguntar, você sabe onde Beatriz está agora? Camila balançou a cabeça tristemente. A última informação que tive foi há 5 anos, quando nossa mãe faleceu. Soube que Beatriz havia se casado e estava morando em alguma cidade do Rio Grande do Sul, mas não consegui contato com ela nem para o enterro da nossa mãe. Nós vamos encontrá-la, declarou Roberto com determinação. Agora que sei que você existe, que sei que ela ainda usa o nome Santos, vai ser mais fácil. Eu tenho recursos, contatos. Vamos trazê-la de volta para casa. Camila o olhou com uma mistura de esperança e medo. Senhor Roberto, eu não quero criar expectativas falsas. Podem ter acontecido muitas coisas nesses anos. Ela pode nem querer nos conhecer. Ela vai querer, respondeu Roberto com confiança. Beatriz sempre foi uma menina amorosa. Se ela soubesse a verdade sobre o que aconteceu, sobre como sua mãe mentiu para todos nós, ela estaria aqui. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Sua mente estava processando tudo o que havia descoberto. A babá honesta que ele havia contratado para cuidar de Sofia era, na verdade, a irmã mais velha da filha que ele havia perdido há anos. O destino havia conspirado para trazê-la até sua casa. No dia seguinte, Roberto contratou novamente os serviços de um investigador particular, mas desta vez com informações muito mais precisas. Ele tinha o nome completo de Beatriz, sabia sobre o casamento e tinha uma pista sobre o Rio Grande do Sul. Camila continuou trabalhando na casa, mas agora havia uma atmosfera completamente diferente entre ela e Roberto. Não era mais a relação patrão-empregada formal que havia antes. Eles conversavam longamente sobre o passado, sobre Beatriz, sobre os planos para o futuro. Sofia notou a mudança imediatamente.
Papai, por que você e a Camila ficam conversando tanto tempo? E por que vocês às vezes ficam com os olhos vermelhos depois? Roberto decidiu contar uma versão simplificada da verdade para a filha. Explicou que Camila era irmã de uma pessoa muito importante que eles haviam perdido contato há muitos anos e que estavam tentando encontrá-la. É como nos filmes? Perguntou Sofia empolgada. Vamos ter uma família maior? Talvez, minha amor, respondeu Roberto, acariciando os cabelos da filha. Mas primeiro precisamos encontrar a Beatriz. Uma semana depois, o investigador ligou com novidades. Havia encontrado registros de Beatriz Santos em Porto Alegre. Ela estava casada com um homem chamado Carlos Mendonça e tinham um filho de 6 anos. O investigador havia localizado o endereço e confirmado que ela ainda vivia lá. Roberto e Camila ficaram em silêncio após receber a notícia. A realidade de que Beatriz estava viva, casada e com um filho tornava tudo mais real e, ao mesmo tempo, mais complicado. "O que fazemos agora?" perguntou Camila, visivelmente nervosa. "Vamos até lá", respondeu Roberto. "Não posso mais viver sem saber se ela está bem, sem explicar o que realmente aconteceu. E se ela não quiser nos ver? E se ela for feliz do jeito que está e nossa chegada atrapalhar sua vida?" Roberto segurou as mãos de Camila. "Então respeitaremos sua decisão, mas ela merece saber a verdade. Merece saber que eu nunca parei de procurá-la e que você sempre a amou." Eles decidiram viajar para Porto Alegre no fim de semana seguinte. Roberto arranjou uma babá temporária para Sofia e comprou passagens para ele e Camila. A viagem de 3 horas pareceu durar uma eternidade. Durante o voo, Camila estava visivelmente ansiosa. "Roberto", disse ela, usando seu nome pela primeira vez sem o senhor, "eu estou com muito medo. E se ela não me reconhecer? E se ela me culpar por não ter procurado por ela antes?" "Ela não vai te culpar", assegurou Roberto. "Você era apenas uma criança quando tudo aconteceu, e você também foi vítima das mentiras da sua mãe." Quando chegaram a Porto Alegre, foram direto para o endereço que o investigador havia fornecido. Era uma casa simples em um bairro de classe média, com um pequeno jardim na frente. Roberto estacionou o carro do outro lado da rua, e eles ficaram observando a casa por alguns minutos. "Ali", murmurou Camila de repente. "Ali na janela." Roberto olhou e viu uma mulher jovem na janela da cozinha. Mesmo à distância, ele reconheceu imediatamente o rosto. Era Beatriz, agora com 21 anos, mas ainda com os mesmos olhos expressivos que ele se lembrava. "É ela", disse ele com a voz embargada. "É minha Beatriz." Eles desceram do carro e caminharam lentamente até a porta da casa. Roberto tocou a campainha com o coração batendo descompassado. Ouviram passos se aproximando e a porta se abriu. Beatriz apareceu na porta e, quando viu Camila, seu rosto mudou completamente. Por alguns segundos, elas ficaram se olhando em silêncio total. "Camila", sussurrou Beatriz, como se não acreditasse no que estava vendo. "Oi, Bia", respondeu Camila, usando o apelido carinhoso da infância. As duas irmãs se abraçaram forte, chorando. Roberto ficou observando a cena, emocionado demais para falar. "Eu procurei por você durante anos", disse Beatriz, sem soltar Camila. "Quando a mamãe morreu, tentei encontrar você, mas não consegui." "Onde você estava?" "Em São Paulo", respondeu Camila. "Eu também procurei por você. Nunca parei de pensar em você." Foi então que Beatriz notou Roberto parado ali. Ela o olhou confusa, tentando entender quem era aquele homem. "Bia", disse Camila, segurando a mão da irmã, "tem alguém aqui que você precisa conhecer, ou melhor, reconhecer." Roberto se aproximou lentamente. "Beatriz", disse ele com a voz rouca de emoção, "você cresceu tanto. Está uma mulher linda." Beatriz o olhou mais atentamente e algo em seu rosto mudou. Eu conheço você de algum lugar?" "Sou Roberto", disse ele simplesmente. "Roberto Silveira, seu pai." O mundo de Beatriz parou. Ela olhou de Roberto para Camila, tentando processar o que estava acontecendo. "Meu pai, mas você nos abandonou. A mamãe disse que você não nos queria." "Isso não é verdade, minha filha", disse Roberto, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca abandonei vocês.
Sua mãe levou você embora e desapareceu. Eu procurei por vocês durante anos. Carlos, o marido de Beatriz, apareceu na porta neste momento, atraído pelas vozes alteradas. Bia, tudo bem? Quem são essas pessoas? Beatriz estava claramente em choque. Carlos, esta é minha irmã Camila, que eu sempre te contei. E este homem, ele diz que é meu pai. A situação estava ficando tensa. Carlos olhava desconfiado para Roberto e Camila, claramente protetor em relação à esposa. Talvez seja melhor conversarmos com calma, sugeriu Roberto. Eu sei que isto é muito repentino, mas eu posso provar tudo o que estou dizendo. Beatriz convidou a todos para entrar. A casa era aconchegante, decorada com fotos da família. Roberto notou várias fotos de um menino pequeno que devia ser seu neto. Onde está Mateus? Perguntou Beatriz para o marido. Dormindo, respondeu Carlos. Ele teve febre hoje de manhã, então deitou mais cedo. Sentados na sala, Roberto começou a contar toda a história. Falou sobre o casamento com Marlene, sobre como havia adotado Beatriz legalmente, sobre como sempre quis conhecer Camila. Contou sobre o divórcio, sobre como Marlene havia levado Beatriz embora e desaparecido. Sua mãe me disse que você havia escolhido ficar com seu pai biológico, disse Roberto para Camila. E para você, dirigiu-se a Beatriz, ela disse que eu não queria mais vocês na minha vida depois do divórcio. Beatriz estava ouvindo tudo com uma expressão de crescente incredulidade. Ela mentiu para todos nós, murmurou. Toda a minha vida acreditei que meu pai havia me abandonado. Roberto retirou da carteira uma foto antiga dele com Beatriz quando ela tinha 5 anos. Você se lembra desta foto? Foi tirada no seu último aniversário antes de você partir. Eu prometi que faria uma festa ainda maior no ano seguinte, mas você nunca voltou. Beatriz pegou a foto com as mãos tremendo. Eu me lembro vagamente desta festa. Havia um palhaço e um bolo cor-de-rosa gigante. E você pediu para levar um pedaço de bolo para sua irmã Camila, completou Roberto. Eu disse que da próxima vez a Camila estaria na festa com a gente. Camila estava chorando silenciosamente. Eu sempre me perguntei por que vocês nunca me visitaram. A vovó dizia que era porque a mamãe havia arranjado uma vida nova e não havia lugar para mim. Carlos, que havia permanecido calado até então, falou. Beatriz sempre sentiu muita falta do pai e da irmã. Ela fala de vocês dois constantemente. Quando ficou grávida do Mateus, chorou por dias porque queria que a família conhecesse o bebê. Neste momento, um barulho vindo do quarto interrompeu a conversa. Era Mateus, de 6 anos, que havia acordado. Mamãe, chamou ele, quem está aí? Beatriz foi buscar o filho. Quando voltou com ele no colo, Roberto sentiu o coração disparar. O menino era a cara de Sofia quando tinha a mesma idade. Mateus, disse Beatriz, estas pessoas são muito especiais. Esta é sua tia Camila, minha irmã, que eu sempre te contei. E este é seu avô Roberto. O menino olhou para Roberto com curiosidade. Vovô? Mas eu não tenho vovô. Agora você tem, disse Roberto, se ajoelhando para ficar na altura do menino. E você também tem uma tia novinha chamada Sofia. Ela tem 8 anos e está morrendo de vontade de conhecer você. Mateus sorriu. Ela gosta de brincar de carrinho? Ela adora, mentiu Roberto, sabendo que poderia ensinar Sofia a gostar de carrinhos. O resto da noite passou voando. Eles conversaram até altas horas, preenchendo os espaços em branco de anos de separação. Beatriz contou sobre sua vida, sobre como havia conhecido Carlos, sobre a gravidez e o nascimento de Mateus. Roberto falou sobre Sofia, sobre o acidente, sobre como havia se tornado uma pessoa fechada depois de perder Beatriz. Camila contou sobre sua vida difícil no interior, sobre como havia vindo para São Paulo em busca de oportunidades. Pai, disse Beatriz em um momento, experimentando a palavra, eu quero conhecer a Sofia e quero que Mateus conheça a família dele. Quando você quiser, respondeu Roberto. Nossa casa será sempre sua casa. Carlos parecia mais relaxado agora. Beatriz, disse ele, por que não levamos Mateus para São Paulo nas próximas férias escolares? Assim, ele pode conhecer a prima e vocês podem colocar a conversa em dia. Beatriz concordou imediatamente. E Camila,
pode ficar aqui conosco alguns dias também. Quero que ela conheça minha vida aqui. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eles passaram mais 3 dias em Porto Alegre. Roberto alugou um hotel, mas passou a maior parte do tempo na casa de Beatriz. Camila dormiu no quarto de hóspedes, matando a saudade da irmã. Durante esses dias, muitas verdades vieram à tona. Beatriz contou que Marlene havia mentido sobre muitas coisas ao longo dos anos. Ela havia dito que Roberto era um homem violento, que não queria crianças na vida dele, que havia ameaçado tirar Beatriz dela se ela não desaparecesse. Eu cresci com medo de você, confessou Beatriz para Roberto. Mamãe dizia que se você nos encontrasse, tentaria me separar dela. Roberto sentiu uma raiva profunda de Marlene, mas se controlou. Sua mãe estava com problemas psicológicos, disse ele tentando ser diplomático. Ela criou uma versão da realidade que justificava suas ações. Camila também revelou detalhes dolorosos sobre sua vida. Contou como o padrasto a havia tratado mal, como a mãe nunca havia se importado com seu bem-estar, como ela havia precisado abandonar os estudos para trabalhar. Eu sempre me perguntei por que a mamãe tinha preferência por você, disse Camila para Beatriz. Agora entendo que era porque você representava uma vida melhor, com recursos financeiros. Eu não sabia de nada disso, respondeu Beatriz culpada. Se eu soubesse como você estava vivendo, teria fugido para ficar com você. Roberto observava as duas irmãs se reconectando e sentia uma emoção indescritível. Sua família estava sendo reconstruída de uma forma que ele nunca havia imaginado. No último dia da viagem, Roberto fez uma proposta. Beatriz, eu sei que sua vida está estabelecida aqui, mas gostaria de oferecer algo. Tenho uma empresa em São Paulo que está se expandindo para o sul. Eu poderia abrir uma filial aqui em Porto Alegre e Carlos poderia gerenciar. Isso nos permitiria ficar mais próximos. Carlos e Beatriz se entreolharam. É uma proposta interessante, disse Carlos, mas precisaríamos saber mais detalhes. Claro, respondeu Roberto. Não preciso de resposta agora. Quero que vocês pensem com calma. O importante é que agora nos encontramos. Não vou deixar vocês escaparem novamente. Durante o voo de volta para São Paulo, Roberto e Camila processavam tudo o que havia acontecido. A viagem havia sido um sucesso, além de suas expectativas mais otimistas. Roberto, disse Camila, eu ainda não consigo acreditar que encontramos ela e que ela nos recebeu tão bem. Beatriz sempre foi uma pessoa especial, respondeu Roberto. E você também, Camila. Sabia que durante esses dias percebi que você herdou muitas características dela? A mesma generosidade, a mesma capacidade de perdoar. Quando chegaram em casa, Sofia estava ansiosa para ouvir sobre a viagem. Pai, vocês encontraram a irmã da Camila? Ela quer me conhecer? Roberto sentou Sofia no colo. Não só encontramos sua meia-irmã Beatriz, como descobrimos que você tem um primo da sua idade chamado Mateus. E eles vão vir nos visitar em breve. Sofia ficou eufórica. Um primo? Eu sempre quis ter um irmão ou primo. Ele vai brincar comigo. Vai sim, minha amor, respondeu Roberto beijando a testa da filha. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Roberto e Camila conversaram sobre o futuro. A dinâmica da casa havia mudado completamente. Camila não era mais apenas a babá. Ela era família. Camila, disse Roberto, eu gostaria de discutir sua situação aqui em casa. Você não é mais uma funcionária. Você é minha enteada, irmã da Beatriz. Gostaria que se mudasse para o quarto de hóspedes e pensasse nesta casa como sua casa. Camila ficou emocionada. Roberto, eu não quero aproveitamento. Posso continuar trabalhando, ajudando com Sofia e com a casa. Você pode ajudar se quiser, mas não como empregada, como família. E eu gostaria de custear seus estudos. Você mencionou que teve que parar de estudar para trabalhar. Nunca é tarde para recomeçar. A oferta era tentadora, mas Camila estava preocupada. E se der errado? E se no futuro vocês se cansarem de mim aqui? Isso não vai acontecer, garantiu Roberto. Camila, você chegou na minha vida no momento em que eu mais precisava. Não foi coincidência.
Sofia está melhor desde que você chegou. Eu estou mais feliz. E encontramos Beatriz. Você trouxe luz para nossa família. Nas semanas seguintes, a vida se reorganizou. Camila se mudou para o quarto de hóspedes e se matriculou em um curso supletivo para terminar o ensino médio. Roberto contratou uma nova babá para ajudar com Sofia, mas Camila continuou sendo a principal cuidadora da menina. Beatriz ligava todos os dias. Ela e Carlos estavam considerando seriamente a proposta de Roberto sobre a filial da empresa em Porto Alegre. Mateus estava empolgado com a possibilidade de conhecer a prima Sofia. Um mês depois da viagem, Beatriz, Carlos e Mateus vieram para São Paulo. O reencontro foi ainda mais emocionante do que o primeiro encontro. Sofia e Mateus se deram bem imediatamente, apesar da diferença de idade e das limitações físicas de Sofia. Tia Sofia, disse Mateus, por que você anda com essas bengalinhas? Sofia explicou sobre o acidente, e Mateus respondeu com a naturalidade das crianças. Faz mal, mas você consegue brincar comigo mesmo assim, né? Consigo, sim, respondeu Sofia sorrindo. Durante a visita, Roberto finalizou os detalhes da abertura da filial em Porto Alegre. Carlos seria o gerente regional, com um salário excelente e benefícios. A proposta permitiria que eles mantivessem a vida em Porto Alegre, mas com muito mais proximidade da família em São Paulo. Beatriz também revelou uma notícia. Estava grávida novamente. O bebê nasceria em 8 meses. Pai, disse ela para Roberto, desta vez você vai acompanhar toda a gravidez, e a Camila vai ser titia desde o primeiro dia. Roberto e Camila ficaram emocionados. A família estava crescendo de uma forma que nenhum deles havia imaginado. Durante uma conversa reservada entre Roberto e Beatriz, ela fez uma pergunta que ele estava esperando. Pai, por que você ficou com Sofia? O que aconteceu com a mãe dela? Roberto contou sobre Lucia, mãe de Sofia, como eles haviam se conhecido, como o relacionamento havia sido conturbado desde o início. Lucia tinha problemas com álcool e drogas, e após o nascimento de Sofia, a situação piorou muito. Quando Sofia tinha 2 anos, explicou Roberto, Lucia desapareceu por uma semana. Deixou Sofia sozinha em casa. Foi quando consegui a guarda definitiva dela. Lucia aparece de vez em quando, mas sempre em situações complicadas. Sofia nem se lembra direito dela. E o acidente da Sofia? Aconteceu no ano passado. Lucia apareceu depois de meses desaparecida, querendo levar Sofia para passear. Eu não deveria ter permitido, mas Sofia estava triste e queria ver a mãe. Durante o passeio, Lucia dirigiu embriagada e bateu o carro. Sofia ficou 3 meses no hospital. Beatriz segurou a mão do pai. Você está sendo um pai maravilhoso para Sofia. E para mim também, mesmo à distância todos esses anos. A visita durou 2 semanas. Quando chegou a hora da despedida, todos estavam tristes, mas também esperançosos. Agora sabiam que a separação seria temporária e que a família permaneceria unida. Após a partida de Beatriz e família, Roberto, Camila e Sofia estabeleceram uma nova rotina. Camila estava progredindo rapidamente nos estudos e havia descoberto uma paixão pela administração. Roberto sugeriu que ela considerasse fazer uma faculdade na área. Quando você se formar, disse ele, gostaria que considerasse trabalhar na empresa. Não por ser família, mas porque você tem características que a empresa precisa: honestidade, dedicação, capacidade de organização. Sofia estava florescendo com toda a atenção e amor que recebia. Sua condição física estava melhorando com a fisioterapia e, psicologicamente, ela estava muito mais confiante e feliz. Um dia, 3 meses depois da visita de Beatriz, algo inesperado aconteceu. Lucia, mãe de Sofia, apareceu na porta da mansão. Estava visivelmente alcoolizada e alterada. Quero ver minha filha, exigiu ela. Você não pode me impedir de ver Sofia. Roberto estava no escritório quando a campainha tocou. Camila atendeu a porta e imediatamente percebeu que a situação era delicada. Sofia estava na sala, fazendo os deveres de casa. Senhora, disse Camila diplomaticamente, o senhor Roberto não está em casa no momento. A senhora poderia voltar mais tarde?
Quem é você para me dizer quando posso ver minha filha? Gritou Lucia. Sofia, vem aqui, minha filha. Sofia ouviu a voz da mãe e ficou visivelmente assustada. Ela se aproximou devagar, se escondendo atrás de Camila. Mamãe, disse Sofia insegura. Roberto, que havia ouvido os gritos, desceu correndo. Quando viu Lucia, sua expressão endureceu. Lucia, você não pode aparecer aqui embriagada. E não pode assustar Sofia dessa forma. Ela é minha filha, gritou Lucia. Eu tenho o direito de vê-la quando quiser. Você tem direito sim, respondeu Roberto, mantendo a calma. Mas eles são limitados. Você perdeu a guarda por negligência e Sofia ficou traumatizada com o acidente. Não vou permitir que você a assuste novamente. A discussão estava se intensificando quando Camila teve uma ideia. Ela se ajoelhou na altura de Sofia e disse: Sofia, que tal você ir para seu quarto brincar um pouquinho? Os adultos precisam conversar aqui embaixo. Sofia assentiu e subiu rapidamente as escadas, aliviada por se afastar da confusão. Camila então se dirigiu a Lucia com firmeza, mas sem agressividade. Senhora Lucia, eu entendo que a senhora quer ver sua filha. Qualquer mãe quereria, mas Sofia está assustada. Que tal a senhora se acalmar, conversarmos com calma e depois chamamos Sofia? Lucia olhou para Camila com uma mistura de surpresa e raiva. Quem é você? A nova namorada dele? Sou Camila, cuidadora da Sofia, e só quero o melhor para ela. Roberto observava impressionado como Camila estava lidando com a situação. Ela tinha um dom natural para lidar com pessoas difíceis. Lucia, disse Roberto, você pode ver Sofia, mas precisa estar sóbria. Precisa conversar com ela calmamente, sem assustá-la. Se você conseguir isso, pode visitá-la quando quiser. Lucia começou a chorar. Eu sei que estraguei tudo. Sei que Sofia tem medo de mim. Mas ela é tudo que eu tenho na vida. Camila sentiu pena dela. Senhora Lúcia, por que a senhora não se trata primeiro? Resolve seus problemas, fica sóbria e depois reconstrói a relação com Sofia aos poucos. Já tentei me tratar, soluçou Lucia, mas sempre recaio. É mais forte que eu. Roberto percebeu uma oportunidade. Lucia, eu posso custear um tratamento particular para você. Uma clínica boa, com acompanhamento psicológico, mas você precisa querer de verdade ficar limpa. A proposta surpreendeu Lucia. Por que você faria isso por mim? Você me odeia? Eu não odeio você, respondeu Roberto. Eu fico bravo com suas escolhas, mas não odeio você. E Sofia precisa da mãe, uma mãe saudável. Camila apoiou a ideia. Sofia sempre pergunta sobre a senhora. Ela quer ter uma mãe presente na vida dela. Lucia aceitou a proposta. Roberto arranjou uma vaga em uma clínica de reabilitação renomada. O tratamento duraria 6 meses, com internação total nos primeiros 3 meses. Antes de Lucia partir para a clínica, Roberto permitiu que ela conversasse com Sofia sob supervisão. A conversa foi emocionante e difícil. Mamãe vai ficar boa? Perguntou Sofia. Vou tentar muito, minha filha, respondeu Lucia. Quando eu voltar, quero ser a mãe que você merece. Sofia abraçou Lucia, e tanto mãe quanto filha choraram. Roberto e Camila assistiram à cena emocionados. Após a partida de Lucia para a clínica, Sofia fez uma pergunta que surpreendeu Roberto. Pai, por que você está ajudando a mamãe? Ela fez coisas ruins. Roberto se ajoelhou na altura da filha. Sofia, às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão doentes. Sua mãe está doente, mas pode ficar boa. E todos merecem uma segunda chance de serem pessoas melhores. A resposta satisfez Sofia, que abraçou o pai forte. Nos meses seguintes, a vida seguiu uma rotina mais tranquila. Camila estava se formando no ensino médio, Beatriz ligava frequentemente dando notícias da gravidez e Sofia estava progredindo muito bem em todos os aspectos. Roberto havia se tornado uma pessoa completamente diferente. A amargura e desconfiança dos anos anteriores haviam dado lugar a uma visão mais otimista da vida. Ter Camila em casa, saber que Beatriz estava bem e ver Sofia feliz havia transformado sua perspectiva. Uma tarde, enquanto Camila ajudava Sofia com os deveres de casa, ela fez uma reflexão que tocou profundamente Roberto.
Sabe, Sofia, disse Camila, às vezes a vida coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Eu vim trabalhar aqui achando que era só um emprego, mas na verdade eu vim para casa. Sofia sorriu. Você é minha irmã mais velha agora, né, Camila? Sou sim, princesa. Para sempre. Roberto, que estava ouvindo da porta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Camila havia chegado como uma estranha que ele estava testando, com gavetas abertas e dinheiro à vista. Mas ela havia trazido muito mais do que honestidade. Havia trazido uma família de volta. 6 meses depois, Lucia completou o tratamento na clínica. Estava completamente diferente, sóbria, mais saudável e com uma perspectiva nova sobre a vida. Roberto e Camila a buscaram na clínica e a reaproximação com Sofia foi gradual, mas constante. Roberto, disse Lucia em uma de suas primeiras visitas após o tratamento, eu quero te pedir desculpas por tudo, pelo acidente, por colocar Sofia em risco, por todos os problemas que causei. Lucia, o importante é que você está bem agora. Sofia precisa de você. Eu quero agradecer também pela Camila, continuou Lucia. Sofia me contou como ela cuidou bem dela, como foi carinhosa. Eu estava com ciúmes no início, mas agora vejo que Sofia teve sorte de ter alguém como ela por perto. A relação entre Lucia e Camila também se desenvolveu positivamente. Camila ajudava Lucia a entender as necessidades especiais de Sofia e as melhores formas de interagir com ela após o trauma do acidente. Em dezembro, quase um ano após a primeira descoberta da gaveta aberta, Beatriz deu à luz uma menina. Eles a chamaram de Esperança, em homenagem a todos os reencontros e recomeços da família. Roberto viajou para Porto Alegre para conhecer a nova neta. Quando segurou Esperança nos braços pela primeira vez, ele pensou em como a vida havia dado voltas inesperadas. Beatriz, disse ele para a filha, um ano atrás eu era um homem amargo, desconfiado, que havia perdido a fé nas pessoas. Hoje tenho uma família grande, cheia de amor e perdão. Foi a Camila que trouxe essa mudança, respondeu Beatriz. Ela sempre teve esse dom de unir as pessoas. Durante a visita, Carlos comunicou que havia decidido aceitar definitivamente a proposta de Roberto. Eles se mudariam para São Paulo quando Esperança completasse 6 meses. Queremos que as meninas cresçam juntas, explicou Beatriz. E Mateus está ansioso para brincar mais com Sofia. De volta a São Paulo, Roberto reuniu Camila e Sofia para dar a notícia. A reação foi de pura alegria. Vamos ter mais família morando pertinho, gritou Sofia, eufórica. Camila estava radiante. Roberto, você tem certeza de que quer toda essa movimentação na sua vida tranquila? Roberto riu. Camila, minha vida nunca foi tranquila, mas agora ela é completa. Ele fez uma pausa e continuou. Na verdade, quero aproveitar para falar uma coisa com vocês duas. Estive pensando em fazer algumas mudanças na casa. Quero reformar o andar de cima para criar apartamentos familiares. Um para Beatriz e família, um para você, Camila, e manter o principal para mim e Sofia. Roberto, disse Camila surpresa, você não precisa fazer isso. Quero fazer, insistiu ele. Quero que esta casa seja realmente um lar multigeracional, onde todos tenham privacidade, mas permaneçam unidos. A reforma começou no mês seguinte. Roberto contratou os melhores arquitetos para criar espaços funcionais e aconchegantes. A casa se transformou em uma espécie de condomínio familiar. Durante a reforma, eles descobriram uma surpresa. No sótão da casa, Roberto encontrou uma caixa com cartas antigas que sua avó havia escrito, mas nunca enviado. Entre elas havia uma carta dirigida a uma neta que ainda não conheci. Roberto leu a carta para Camila e Sofia. Sua avó escrevia sobre a importância da família, sobre como as pessoas certas sempre encontram o caminho umas para as outras e sobre como o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. É como se ela soubesse que um dia você chegaria, disse Roberto para Camila. Como se ela estivesse falando sobre você. A descoberta da carta trouxe uma sensação de que tudo estava acontecendo exatamente como deveria acontecer. Em março, Beatriz, Carlos, Mateus e a pequena Esperança se mudaram para São Paulo.
A casa ficou cheia de vida, barulho e alegria. Sofia finalmente tinha os irmãos que sempre quis. Camila tinha sua família reunida e Roberto tinha uma casa cheia de amor. Lúcia também se tornou uma presença constante na casa. Estava completamente recuperada e havia se tornado uma mãe presente e carinhosa para Sofia. A relação entre Roberto e Lúcia evoluiu para uma amizade respeitosa, baseada no amor compartilhado por Sofia. Um ano após a mudança de todos, Roberto decidiu fazer uma grande festa para celebrar a família reunida. Convidou todos os amigos, vizinhos e até alguns funcionários da empresa. Durante a festa, Roberto fez um discurso que emocionou a todos. Há 2 anos, disse ele, eu era um homem perdido. Havia perdido a confiança nas pessoas, estava criando minha filha sozinho e não acreditava mais em finais felizes. Então, uma jovem chamada Camila entrou na minha vida para cuidar de Sofia. Ele olhou para Camila, que estava no meio da família. Eu a testei deixando uma gaveta aberta com dinheiro à vista. Era um teste de honestidade, mas ela passou em um teste muito maior. O teste do amor, da lealdade, da família. A plateia aplaudiu. Camila não apenas devolveu o dinheiro, continuou Roberto. Ela devolveu minha família. Através dela, encontrei minha filha perdida, ganhei um genro maravilhoso, 2 netos lindos e redescobri o que é viver cercado de amor. Camila estava chorando de emoção. Beatriz segurava sua mão. Sofia estava no seu colo. E Mateus brincava aos seus pés com esperança. Esta casa, finalizou Roberto, sempre será aberta para quem precisar de uma família, porque aprendi que família não é só sangue. Família é escolha, é amor, é perdão, é recomeço. A festa durou até altas horas. Quando todos se recolheram, Roberto ficou sozinho na varanda, olhando para o jardim onde as crianças haviam brincado durante toda a tarde. Camila se aproximou dele. Roberto, obrigada por tudo. Por ter me dado uma chance. Por ter procurado a Beatriz. Por ter criado esta família linda. Camila, respondeu Roberto, obrigado você. Por ter fechado aquela gaveta naquele primeiro dia. Por ter escolhido a honestidade quando poderia ter escolhido o dinheiro fácil. Por ter trazido luz para a nossa vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas. Sabe, disse Camila, às vezes fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse pegado aquele dinheiro naquele primeiro dia. Roberto sorriu. Você nunca teria pegado. Não está na sua natureza. Foi por isso que o destino trouxe você até nós. Naquele momento, Sofia apareceu na varanda de pijama. Pai, Camila, não estou conseguindo dormir. Posso ficar um pouquinho com vocês? Roberto a pegou no colo. Claro, princesa. Sofia se aconchegou entre eles. Pai, nossa família é a melhor família do mundo, né? É sim, minha filha, respondeu Roberto, olhando para Camila com gratidão. É a melhor família do mundo. E realmente era. O que havia começado com uma gaveta aberta como teste de honestidade havia se transformado na mais bela história de reencontro e amor familiar que qualquer um deles poderia imaginar. Camila havia chegado como uma funcionária que precisava de emprego. Havia se tornado a filha que Roberto nunca teve, a irmã que Beatriz perdeu e reencontrou, a segunda mãe que Sofia sempre quis, e a peça que faltava para completar o quebra-cabeças de uma família que o destino havia espalhado, mas o amor conseguiu reunir novamente. A gaveta poderia estar aberta, mas o coração de Roberto estava fechado para o amor e a confiança. Camila não apenas fechou a gaveta, ela abriu o coração de toda uma família para a possibilidade de recomeçar, perdoar e amar incondicionalmente. Fim da história. E você? O que achou desta história de reencontro e perdão? Acredita que Camila tomou as decisões certas ao longo de toda esta jornada? Conte para nós sua opinião nos comentários e nos diga de onde está nos assistindo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.